Roberto Carlos chora ao assistir vídeo de oração do bispo Bruno Leonardo. A luz do abajur iluminava fracamente o imenso quarto da mansão na Urca. Roberto Carlos ajustou os óculos de leitura enquanto folheava distraidamente uma revista de Minzites. Música. Era quase meia-noite, mas o sono, como acontecia com frequência nos últimos meses, recusava-se a chegar. Aos 80 anos, o cantor carregava no rosto as marcas de uma vida extraordinária, mas seus olhos azuis, antes vibrantes, pareciam agora embaçados por uma melancolia persistente. Em um impulso, largou a revista e caminhou lentamente até a janela. O Rio de Janeiro brilhava lá fora, indiferente à sua solidão. Quantas canções havia composto inspirado naquela mesma vista? Centenas, talvez. Porém, a inspiração parecia tê-lo abandonado recentemente. Seu último álbum havia sido lançado há quase 3 anos, e as melodias que costumavam fluir naturalmente agora se escondiam em algum recanto inacessível de sua mente. Senhor Roberto, posso servir algo antes de me retirar? Perguntou Dona Elza, sua governanta de confiança, parada discretamente à porta do quarto. Não, obrigado. Pode ir descansar, respondeu com um sorriso forçado. Dona Elza hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Trabalhava para Roberto há mais de 20 anos e conhecia bem os sinais. Nas últimas semanas, o patrão mal tocara no piano da sala, cancelara 3 compromissos sociais e passava horas sozinho, imerso em um silêncio que não lhe era característico. O senhor tem ensaio amanhã às 10 horas. Não se esqueça. Lembrou gentilmente antes de se retirar. Roberto suspirou. A tradicional turnê de fim de ano se aproximava e ele sentia-se cada vez mais desconectado daquela rotina que antes lhe trazia tanta alegria. O público continuava a lotar os shows. As músicas ainda tocavam incessantemente nas rádios, mas algo fundamental havia se perdido. Uma engrenagem interna havia parado e ele não sabia como fazê-la funcionar novamente. Sentou-se na poltrona, ao lado da cama, e pegou o tablet. Esse hábito recente de navegar pelas redes sociais durante a madrugada havia se tornado seu refúgio. Uma forma de sentir-se menos sozinho nas noites insones. Seu perfil oficial no Instagram era administrado por uma equipe, mas ele mantinha uma conta pessoal, conhecida apenas por familiares próximos, onde podia observar o mundo silenciosamente. Seu dedo deslizava mecanicamente pela tela, passando por notícias, vídeos de música e publicações de amigos. Nada prendia sua atenção por mais que alguns segundos. Foi quando o algoritmo, em sua misteriosa sabedoria, lhe sugeriu algo diferente. Uma transmissão ao vivo de um homem vestido com simplicidade, falando com uma intensidade serena diretamente para a câmera. O título dizia: Oração da noite com Bispo Bruno Leonardo, encontrando força em tempos difíceis. Roberto quase passou adiante. Nunca fora avesso à espiritualidade. Suas canções frequentemente tocavam em temas religiosos, mas raramente buscava conteúdo explicitamente religioso. Algo, porém, na expressão daquele homem, o fez pausar. Havia uma sinceridade nos olhos do bispo, uma ausência de afetação que contrastava com o mundo de aparências ao qual Roberto estava acostumado. Apenas alguns minutos, pensou, ajustando o volume para baixo e recostando-se na poltrona. Sem saber, estava prestes a encontrar algo que não sabia que procurava. O rosto do bispo Bruno Leonardo preenchia a tela do tablet. Era um homem na casa dos 40 anos, cabelos curtos já com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos atentos e uma voz que transmitia calma e firmeza simultaneamente. O cenário atrás dele era simples, uma estante com livros, uma pequena cruz de madeira e um vaso com flores do campo. Nada de produções elaboradas ou efeitos especiais. Apenas um homem compartilhando sua fé com quem quisesse ouvir. Boa.
Noite a todos que estão conosco nesta transmissão. Sei que muitos de vocês estão assistindo em momentos de silêncio, talvez quando o resto da casa já dorme. Outros podem estar enfrentando noites de insônia, carregando pesos que parecem impossíveis de suportar sozinhos. Roberto ajeitou-se na poltrona, surpreendido pela coincidência daquelas palavras com sua própria situação. Nossa reflexão desta noite vem do livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quero falar especialmente para você que está cansado. Não apenas o cansaço físico, mas aquele cansaço da alma. O bispo fez uma pausa, como se contemplasse suas próprias palavras. Roberto percebeu que havia inclinado o corpo para a frente, como fazia quando algo realmente capturava sua atenção. Sabe, há momentos na vida em que podemos ter tudo que o mundo considera valioso: reconhecimento, conforto material, até mesmo o carinho de muitas pessoas. E ainda assim, sentir um vazio que nada disso consegue preencher. Uma sensação estranha percorreu o corpo de Roberto. Era como se aquele homem, esse desconhecido, estivesse lendo seus pensamentos mais íntimos, articulando sentimentos que ele próprio lutava para definir. O bispo continuou, compartilhando uma história pessoal sobre um período de profundo desânimo que enfrentou anos atrás, quando questionou seu chamado e propósito. Falou sobre como as aparências externas podem enganar, como sorrisos podem esconder lágrimas e como o sucesso pode, paradoxalmente, intensificar sentimentos de solidão. Roberto não percebeu imediatamente quando a primeira lágrima escorreu por seu rosto. Estava completamente absorto nas palavras que pareciam dirigidas especificamente a ele. Deus utiliza os talentos de cada um de nós de maneiras que muitas vezes não compreendemos totalmente, disse o bispo. Alguns têm o dom da palavra, outros da cura, outros do ensino. E há aqueles abençoados com o dom da música, pessoas que conseguem tocar corações e despertar emoções profundas através de melodias e versos. Essas vozes são instrumentos divinos, mesmo quando não reconhecem esse propósito. O cantor sentiu o coração acelerar. Ao longo de sua carreira, muitos fãs haviam compartilhado como suas músicas os ajudaram em momentos difíceis, como certas canções pareciam falar diretamente às suas almas. No início, Roberto recebia esses relatos com gratidão e humildade, mas com o passar dos anos e a repetição constante, tais histórias haviam se tornado quase um ruído de fundo, algo esperado, processado automaticamente. Agora, porém, as palavras do bispo reacendiam algo esquecido, o verdadeiro significado por trás de sua arte, o propósito que transcendia prêmios e recordes de vendas. Quando o bispo iniciou a oração final, Roberto, sem perceber conscientemente, colocou a mão sobre o peito e fechou os olhos. Peço agora que cada pessoa que está me assistindo, onde quer que esteja, abra seu coração para receber paz e renovação. O cansaço que você sente não é o final da história. O vazio não é permanente. A propósito mesmo nos momentos de escuridão. As palavras continuaram, mas Roberto mal as distinguia individualmente. Era como se elas fossem diretamente ao seu interior, contornando a razão e alcançando algo mais profundo. Quando a transmissão terminou, ele permaneceu imóvel por longos minutos, os olhos ainda fechados, o rosto úmido de lágrimas silenciosas. Pela primeira vez em meses, sentia uma paz inexplicável. E pela primeira vez em anos, sentiu vontade de compor. O piano, antes coberto por uma fina camada de poeira, agora ressoava com notas experimentais. Roberto Carlos, ainda em pijama e hobby, azul marinho, dedilhava o instrumento como quem reencontra um velho amigo. Uma melodia nascente, ainda sem letra, tomava forma sob seus dedos experientes. "Bom dia, senhor", saudou Dona Elsa, entrando na sala com o café da manhã. Ela parou momentaneamente, surpresa ao vê-lo ao piano tão cedo. "O senhor acordou animado hoje",
Roberto sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que a governanta não via há semanas. Dormi como não dormia há tempos, Elsa, e acordei com uma melodia na cabeça. Precisava colocá-la para fora antes que escapasse. Dona Elsa colocou a bandeja sobre a mesa lateral e observou o patrão com curiosidade. Algo havia mudado. Não era apenas o fato de estar tocando novamente, mas havia uma energia diferente em seu semblante, uma claridade nos olhos azuis que parecia ter retornado durante a noite. Posso trazer o café aqui mesmo, se o senhor preferir continuar tocando. Não, vou fazer uma pausa. Precisamos ligar para Cláudio depois. Quero acrescentar uma canção nova ao repertório da turnê. Cláudio era seu maestro e arranjador há décadas. A notícia de uma composição nova, a menos de 2 meses da turnê de Natal, certamente o surpreenderia, mas Roberto sentia uma urgência criativa que não experimentava há muito tempo. Após o café da manhã, Roberto pegou novamente o tablet. Dessa vez, não para vagar sem rumo pelas redes sociais, mas com um propósito definido. Buscou informações sobre o bispo Bruno Leonardo, encontrando sua página oficial com quase 1 milhão de seguidores. Assistiu a trechos de pregações anteriores, leu sobre o trabalho social que realizava na periferia do Rio, viu depoimentos de pessoas cujas vidas haviam sido impactadas por seus conselhos e orações. Quanto mais descobria, mais sentia uma conexão inexplicável com aquele homem que nunca havia encontrado pessoalmente. As horas passaram rapidamente enquanto Roberto absorvia vídeos e informações. A pregação da noite anterior estava disponível por completo e ele a assistiu novamente, captando nuances e detalhes que haviam escapado na madrugada. Foi no meio da tarde, após concluir os ajustes na nova melodia e anotar algumas ideias para a letra, que Roberto tomou uma decisão incomum. Enviaria uma mensagem ao bispo. Não era algo que fazia regularmente. Como figura pública há tantas décadas, aprendera a manter certa distância, mesmo nas redes sociais. Sua equipe gerenciava suas comunicações oficiais e seus contatos pessoais limitavam-se a um círculo restrito de amigos e familiares. Sentado na varanda com vista para o mar, começou a escrever uma mensagem privada no Instagram. Parou diversas vezes, apagou parágrafos inteiros, refletiu sobre cada palavra. Não queria soar como Roberto Carlos, o rei da música, mas simplesmente como um homem tocado por palavras que chegaram no momento exato em que precisava ouvi-las. Após quase 1 hora de cuidadosa elaboração, releu o resultado final. Prezado bispo Bruno Leonardo, talvez esta mensagem seja uma surpresa. Sou Roberto Carlos, e ontem, por um desses acasos que talvez não sejam acasos, assisti à sua pregação noturna. Não costumo fazer isso, contratar pessoas que não conheço pessoalmente, mas senti necessidade de expressar minha gratidão. Tenho vivido momentos difíceis ultimamente. Não são problemas materiais ou de saúde, graças a Deus, mas um tipo de cansaço da alma, como o senhor descreveu tão precisamente. Um vazio que nem o carinho do público ou o sucesso profissional conseguem preencher. Suas palavras sobre talentos e propósito, especialmente quando mencionou a música como instrumento divino, tocaram-me profundamente. Após meses de silêncio interior, acordei hoje com uma melodia na cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de compor. Não espero uma resposta elaborada. Apenas queria que soubesse que sua mensagem atravessou a tela e alcançou alguém que precisava muito daquela palavra específica, naquele momento exato. Com admiração e gratidão, Roberto Carlos. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar por alguns segundos. Uma parte dele questionava se estava sendo excessivamente vulnerável, se deveria manter aqueles sentimentos privados. Outra parte, porém, a que havia sido despertada na noite anterior, insistia que compartilhar aquela experiência era importante, não apenas para si mesmo, mas como reconhecimento do impacto positivo que o bispo causava. Respirou fundo e enviou a mensagem.
Nas horas seguintes, tentou não ficar verificando constantemente se havia resposta, focando-se em finalizar os arranjos da nova canção com seu tecladista, que viera até sua casa entusiasmado com a notícia. Mas a cada pausa, seu pensamento voltava à mensagem enviada, e uma leve ansiedade o acompanhava. Não era a ansiedade de uma celebridade esperando reconhecimento, mas a de um homem que, depois de muito tempo, havia aberto uma porta para sua vulnerabilidade. O apartamento do bispo Bruno Leonardo, localizado em um bairro de classe média do Rio de Janeiro, contrastava com a imagem que muitos poderiam ter de um líder religioso com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Móveis simples, decoração funcional e uma pequena sala transformada em escritório. Era ali que ele preparava suas pregações e administrava suas redes sociais sem assessores ou equipe de comunicação. Naquela tarde, após retornar de uma visita pastoral a um hospital infantil, Bruno sentou-se à mesa de trabalho para responder às mensagens que recebia diariamente. Eram centenas delas, e embora fosse impossível ler todas, ele se esforçava para responder pessoalmente ao máximo que conseguia, especialmente aquelas que pareciam vir de pessoas em momentos de especial necessidade. Foi então que viu a notificação de uma mensagem privada de um perfil sem foto de perfil, identificado apenas pelas iniciais RC. Ao abrir e começar a ler, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Roberto Carlos, o ícone da música brasileira, havia-lhe escrito uma mensagem profundamente pessoal e vulnerável. Bruno recostou-se na cadeira, tomado por uma mistura de surpresa e humildade. Tinha ouvido as canções de Roberto durante toda a sua vida. Quem no Brasil não conhecia emoções ou detalhes? Aquela voz havia embalado momentos significativos de sua própria história. E agora, ali estava uma mensagem do próprio Roberto, falando sobre como suas palavras o haviam tocado. Por um momento, sentiu o impulso natural de compartilhar aquela experiência extraordinária com alguém. Sua esposa, talvez, ou um amigo próximo. Porém, algo o deteve. A mensagem que recebera era intensamente pessoal. Roberto havia confiado nele, abrindo seu coração sobre vulnerabilidades que provavelmente poucos conheciam. Merecia o mesmo respeito e discrição que qualquer outra pessoa que o procurasse em busca de conforto espiritual. Bruno fechou os olhos por um momento, em uma breve oração silenciosa, pedindo sabedoria para responder adequadamente. Então começou a escrever: Estimado Roberto, sua mensagem me tocou profundamente. Agradeço por compartilhar algo tão pessoal e mais ainda pela humildade com que se apresentou, não como o ícone que todos conhecemos, mas como alguém em busca de sentido e renovação. Como todos nós, estamos em diferentes momentos da vida. O cansaço da alma que você menciona é mais comum do que imaginamos. E, paradoxalmente, muitas vezes atinge com mais intensidade aqueles a quem o mundo considera bem-sucedidos ou realizados. É como se quanto mais alto subimos em certas escalas humanas, mais percebemos que há dimensões do espírito que permanecem vazias se não são preenchidas por algo transcendente. Fico genuinamente feliz em saber que as palavras compartilhadas ontem serviram como instrumento para despertar novamente sua inspiração. Não é coincidência. Acredito firmemente que mensagens de fé encontram as pessoas no momento exato em que são necessárias. Suas canções têm sido instrumentos de conforto, reflexão e esperança para gerações de brasileiros, inclusive para mim. Talvez esta seja uma oportunidade para redescobrir esse propósito através de um novo ângulo, enxergando seu dom não apenas como expressão artística, mas como um veículo de conexão com algo maior que todos nós. Estou à disposição se desejar conversar mais, seja por mensagens ou mesmo por uma chamada. Diante de Deus, somos todos igualmente importantes, independentemente de fama ou reconhecimento público. Com respeito e gratidão, Bruno Leonardo.
Após reler a mensagem algumas vezes, certificando-se de que havia respondido com o coração aberto, mas sem deslumbramento ou tratamento especial, o bispo enviou sua resposta. Roberto, que tentava distrair-se com a leitura de um livro em sua biblioteca, sentiu o celular vibrar. Ao ver a notificação de resposta, seu coração acelerou ligeiramente. Abriu a mensagem e leu cada palavra atentamente 2 vezes seguidas. O que mais o impressionou não foi apenas o conteúdo, embora profundamente significativo, mas a naturalidade com que o bispo havia respondido. Não havia a artificialidade ou o distanciamento que frequentemente experimentava em suas interações, o tratamento automático reservado às celebridades. Sem hesitar, respondeu agradecendo e, para sua própria surpresa, perguntando se poderiam conversar por videochamada algum dia. Menos de 10 minutos depois, recebeu uma resposta simples. Estou disponível agora por cerca de 1 hora, se for conveniente para você. Naquela mesma noite, conectados através de uma tela, Roberto Carlos e o bispo Bruno Leonardo conversaram como 2 homens comuns. Um de cabelos brancos, carregando o peso e a sabedoria de décadas sob os holofotes. Outro mais jovem, com a serenidade de quem encontrou seu propósito em guiar espiritualmente aqueles que o procuram. Durante mais de 1 hora, Roberto compartilhou questões que nunca havia verbalizado para ninguém. Dúvidas sobre o significado de sua trajetória, o medo da irrelevância, a solidão em meio à adoração pública. O bispo ouvia atentamente, sem julgamentos ou respostas prontas, ocasionalmente oferecendo reflexões que mesclavam sabedoria espiritual com uma compreensão profundamente humana das complexidades da vida. Ao final da conversa, o bispo fez um convite. Participe de uma de nossas lives de oração na próxima semana. Não precisa se identificar, pode usar apenas suas iniciais nos comentários se preferir. Às vezes, fazer parte de uma comunidade, mesmo que virtualmente, pode trazer um senso de conexão que nos falta. Roberto concordou, com uma sensação de leveza que há muito não experimentava. Eu gostaria muito disso, respondeu com um sorriso sincero. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas profunda, na vida de Roberto Carlos. O que começara como um encontro casual com uma transmissão ao vivo transformou-se em uma prática regular. 3 vezes por semana, independentemente de onde estivesse, Roberto assistia às lives de oração do bispo Bruno Leonardo. Nos comentários, participava discretamente como RC, ocasionalmente deixando uma mensagem de agradecimento ou uma breve reflexão. Sua equipe notou as mudanças. O cantor parecia mais presente, mais conectado com o momento. Nos ensaios, redescobriu o prazer de experimentar novos arranjos para canções antigas e demonstrava uma paciência renovada com o processo criativo. A turnê de fim de ano, que antes parecia um peso, agora era encarada com entusiasmo genuíno. Em um domingo ensolarado, sem aviso prévio, Roberto convidou alguns amigos que não via há meses para um almoço em sua casa. Entre eles estava Erasmo Carlos, seu parceiro de composição e amigo de toda a vida, que observava com curiosidade o brilho renovado nos olhos do rei. Você parece diferente, Roberto, comentou Erasmo enquanto ambos observavam o mar da varanda, depois que os outros convidados já haviam partido. Mais leve, mais presente. Roberto sorriu, considerando por um momento quanto deveria compartilhar sobre sua jornada recente. Digamos que reencontrei uma parte de mim que estava adormecida. Sabe aquela sensação de propósito, de que o que fazemos realmente importa? Eu a havia perdido em algum momento, sem nem perceber. E agora, de uma forma inesperada, ela voltou. Não mencionou especificamente o bispo ou as lives de oração, não por vergonha ou receio, mas por sentir que aquela conexão espiritual era algo íntimo, quase sagrado em sua simplicidade. A nova canção que compusera após aquela primeira noite de insônia produtiva tornou-se o ponto alto de seus shows. Intitulada Recomeço, falava sobre encontrar luz em momentos de escuridão e redescobrir significado quando tudo parece vazio.
O público a recebeu com entusiasmo, muitos comentando nas redes sociais como a letra parecia tocar em algo universal, uma experiência compartilhada de perda e renovação. Foi durante o show de encerramento da turnê, no ginásio do Maracanãzinho, lotado, que Roberto fez algo não planejado. Após os aplausos para Recomeço, permaneceu ao piano em vez de levantar-se como de costume. Esta canção nasceu em um momento muito especial para mim, disse ao microfone, sua voz ressoando pelo ginásio repentinamente silencioso. No começo deste ano, eu estava perdido. Não fisicamente, claro, sorriu, provocando risadas. Na plateia, mas aqui dentro, tocou seu peito. Às vezes na vida, encontramos luz em lugares inesperados. Para mim, foi através das palavras de alguém que compartilha fé e esperança com simplicidade. Não vou mencionar nomes, mas quero agradecer publicamente a essa pessoa que, sem saber, ajudou a trazer música de volta ao meu coração. Aquele breve momento de vulnerabilidade pública, tão raro para o sempre controlado Roberto Carlos, emocionou os fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais. Clipes do discurso foram compartilhados milhares de vezes, gerando especulações sobre a quem o rei estaria se referindo. E você que está acompanhando esta história até aqui já viveu um momento de recomeço em sua vida, um instante em que algo ou alguém trouxe luz quando tudo parecia escuro? Comente agora a palavra recomeço e compartilhe sua experiência. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. O vídeo eventualmente chegou até o bispo Bruno Leonardo, que o assistiu em seu escritório com um sorriso sereno. Não havia necessidade de reconhecimento público, nem desejo de associar seu nome ao de Roberto Carlos para ganhar notoriedade. Ao contrário, sentia-se profundamente tocado pela genuinidade daquele agradecimento e pela forma como a fé havia encontrado um caminho até o coração do cantor. Nas semanas seguintes, Roberto e o bispo mantiveram contato regular, trocando mensagens ocasionais e conversando por videochamada uma vez por mês. Não era uma relação de celebridade e fã, nem de orientador espiritual e seguidor, mas uma amizade autêntica baseada em respeito mútuo e na compreensão compartilhada de como a fé pode transformar vidas, independentemente de fama ou posição social. Na véspera de Natal, sentado em seu estúdio pessoal com um novo caderno de composições quase completamente preenchido, Roberto enviou uma mensagem ao bispo. Querido amigo Bruno, ao final deste ano, olho para trás e vejo claramente o antes e o depois daquela noite em que, por acaso ou não, assisti a sua live. Queria que soubesse que sua voz tem alcançado mais longe do que imagina e que, através dela, muitas vidas são tocadas, inclusive a minha, que muitos pensariam não precisar de orientação ou conforto. Desejo-lhe um Natal abençoado, cercado daqueles que ama. Continue sendo esse instrumento de luz e esperança. Com imensa gratidão, Roberto. A resposta do bispo chegou poucos minutos depois. Querido Roberto, suas palavras me tocam profundamente. Sou apenas um instrumento imperfeito, tentando compartilhar um pouco da luz que recebo. O verdadeiro encontro foi entre você e sua própria fé renovada. Eu apenas tive o privilégio de testemunhar parte dessa jornada. Que o próximo ano traga ainda mais música, propósito e paz ao seu coração. E que suas canções continuem, sendo como sempre foram, veículos de emoção e esperança para tantos que as ouvem. Feliz Natal, meu amigo. Com carinho, Bruno. Naquela noite, enquanto milhões de brasileiros celebravam o Natal com suas famílias, Roberto Carlos assistiu à transmissão especial de Natal do bispo. Ao seu lado, no sofá, estava um caderno aberto, onde havia escrito o título provisório de sua próxima composição, A Fé que Me Encontrou. Em seu rosto, um sorriso sereno refletia a jornada de um homem que, após décadas sob os holofotes, havia redescoberto o significado mais profundo de sua própria música através das palavras simples de um homem de fé.
E em algum lugar do Rio de Janeiro, o bispo Bruno Leonardo encerrava sua transmissão natalina sem imaginar que sua voz, movida apenas pelo desejo de compartilhar esperança, havia ajudado a reavivar a inspiração de um dos maiores ícones da música brasileira. Um lembrete poderoso de como pequenos atos de fé podem criar ondas de transformação que alcançam lugares que jamais poderíamos prever. E você, o que achou dessa história? É incrível como Deus pode usar pessoas para nos ajudar. Se você também acredita que Deus faz isso, comenta: Deus sempre tem um plano. Apenas comente: Deus sempre tem um plano. Vamos criar essa corrente nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.